O fim de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 está cada vez mais próximo, mas quem é a verdadeira favorita nós ainda não sabemos. Ferrari tem sim algumas vantagens e Red Bull também. Mas quais são os verdadeiros segredos das duas equipes que pode fazer delas as prováveis favoritas para esse fim de semana? E a Mercedes, ela fica para trás? Saiba de tudo isso agora na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o circuito de Mônaco é um dos mais tradicionais da Fórmula 1 em todos os tempos. É uma pista de rua extremamente perigosa e que, apesar de todas as evoluções ligadas à segurança dos GPs, Mônaco acaba escapando um pouquinho disso. É uma pista que, se o piloto errar um pouquinho, ele já dá de cara com o guardrail, acaba perdendo o carro e não apenas isso. Todos os pontos no campeonato, com a chance inclusive de ter algum tipo de acidente um pouco mais grave que venha a prejudicá-lo tanto na sua vida pessoal como também no campeonato. Entretanto, a categoria continua a fazer corridas nessa pista por conta do seu tradicionalismo e também por conta de toda a história que o circuito tem na categoria. Entretanto, esse GP de Mônaco também pode ser decisivo, de uma forma bem parecida com o que aconteceu no GP de Barcelona de Fórmula 1, onde Ferrari, Red Bull e Mercedes vêm para tentar provar qual é a equipe mais forte do grid nesse momento. Mas quais são as vantagens e desvantagens de cada equipe? Quem é a verdadeira favorita? Ferrari realmente vem para vencer esse GP ou a Red Bull pode incomodar? Ou será até mesmo que a Mercedes pode acabar incomodando ainda mais as duas equipes e disputar pela vitória? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. A fonte que eu utilizei para fazer esse vídeo, inclusive, já está aqui embaixo na descrição, juntamente com a minha análise aí do histórico desse campeonato. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu joinha aqui embaixo. O seu like faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo e mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Além disso, não esqueça, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações se você é um novato aqui no Hora do Piloto. E vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que deve acontecer nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. Primeiramente, para que a gente possa fazer essa análise aí do que deve acontecer no decorrer desse fim de semana, quais são os pontos fortes e fracos de cada equipe, o que deve levar cada equipe a ganhar em um ponto da corrida ou perder em outro ponto, a gente precisa analisá-las de uma forma separada. E assim, a gente pode chegar a uma conclusão ao final desse vídeo. Sabendo disso, vamos iniciar essa análise pela Mercedes, que talvez seja a equipe com maiores pontos de interrogação desse fim de semana. A equipe Mercedes tem um carro que é basicamente novo. Ela não faz ideia de como esse carro funciona exatamente. Por que disso? Na verdade, até o GP de Barcelona, a Mercedes testava um carro com problemas seríssimos de porpoising. Isso significa basicamente que em curvas de altíssima velocidade, o carro da Mercedes acabava tendo problemas das quicadinhas e dessa forma perdia muita pressão aerodinâmica e aderência nessas situações de quicadas. Quando isso foi resolvido no GP de Barcelona, pelo menos foi resolvido segundo Toto Wolff, a Mercedes acabou tendo um carro muito mais veloz, mas que aparentemente ela não fazia ideia de como funcionava até aquele exato momento. Ou seja, ela chega para esse GP de Mônaco como se fosse o segundo GP desse ano de 2022. Obviamente deve trazer algumas atualizações, pelo menos de ajustes, e assim deve iniciar esse GP com um carro praticamente como uma folha em branco. Isso não significa que a equipe venha a perder muito tempo no decorrer desse GP especificamente, mas com toda certeza significa que ela deve ter mais dificuldade em acertar seu carro, como Red Bull e Ferrari. Mas ainda assim, a esperança para que a Mercedes dispute por vitórias nesse GP de Mônaco ainda é grande. E o porquê disso tudo? Ela traz uma vantagem dentro do W13 que ela também teve em outros circuitos em 2022. E qual é essa vantagem? Uma grande aderência em curvas de baixíssima velocidade. Como nessas curvas especificamente, a pressão aerodinâmica não interfere tanto no carro da Mercedes,
Consequentemente, ela não sofre tanto com o seu principal problema, que é o porpoising. E dessa forma, o W13 pode sim acabar conseguindo abaixar um pouco mais, se aproximar mais do solo e, consequentemente, liberar ainda mais da performance do desempenho que ele tem como carro de uma forma geral. Ou seja, nesse sentido, a Mercedes pode sim ter uma certa vantagem nesse GP de Mônaco. Mas tem outro lado que é relacionado também à temperatura de pneus, que aí também pode acabar ferrando com a Mercedes nesse fim de semana. Mas esse lado aí ligado a essa temperatura de pneus e tudo mais, eu vou falar mais pra frente em outro vídeo, que eu vou conseguir falar tudo sobre isso de uma forma mais analítica, destrinchando isso tudo, mas aparentemente a Mercedes pode ter uma vantagem por conta das curvas de baixíssima velocidade, mas também pode ter uma desvantagem em questão do aquecimento de pneus, da janela de temperatura dos seus pneus para esse fim de semana. Mas como eu já disse, eu vou falar tudo sobre esse assunto em outro vídeo que eu devo postar amanhã. Então, para você assistir esse vídeo, é importante demais que você se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque apenas dessa forma o YouTube vai te avisar quando esse vídeo estiver no ar aqui no Hora do Piloto. Combinado? Então, se inscreve para não perder o vídeo de amanhã e vamos continuar falando sobre as outras duas equipes, Red Bull e Ferrari. E agora vamos falar sobre a Red Bull, que para mim é a segunda força desse fim de semana. É claro que muita gente, como sempre, vai falar que eu sou torcedor da Mercedes ou um torcedor da Ferrari e coisas nesse sentido, mas sinceramente eu não ligo muito, porque eu sei que quem fala isso acaba sendo também tendencioso para algumas dessas três equipes. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre o Red Bull. Por que ela realmente não deve chegar tão forte a esse fim de semana como ela foi no GP de Miami, por exemplo? Na verdade, o GP de Barcelona foi sim um grande meio, uma forma muito interessante de ver como as equipes estão se comportando em cada tipo de circuito, já que tem uma longa reta, tem partes de curvas de alta velocidade e curvas de baixa velocidade, como são as de Mônaco. E assim como era esperado, a Red Bull conseguiu andar muito bem nas retas e também nas curvas de alta velocidade. Mas na parte mais de baixa velocidade, apesar de também ter um ritmo muito interessante, um ritmo muito forte, acabou perdendo para a equipe Ferrari, principalmente para Charles Leclerc, que conseguia fazer aquele terceiro trecho de uma forma muito veloz. Ou seja, como nós podemos ver desde o início desse ano, com o histórico de todas as últimas corridas, o carro da Red Bull tem um conceito que realmente acaba privilegiando a diminuição de arrasto aerodinâmico, ou seja, um acerto de aerodinâmica mais baixa, menos arrasto, menos pressão, consequentemente maiores velocidades de reta e também muitas vezes maiores velocidades em curvas de alta velocidade, principalmente quando são de raio muito longo. A Red Bull tem vantagem nesses circuitos que tem mesmo curvas de altíssima velocidade e retas com altas velocidades também, porque são retas muito longas, diferentemente do que acontece no GP de Mônaco. E justamente pensando nessa situação, a gente percebe que a Red Bull não deve ser a favorita para esse fim de semana, ainda mais quando a gente se lembra que a Ferrari apenas perdeu para Max Verstappen por conta de problemas no seu turbocompressor e no MGUH, no sistema de recuperação de energia. Se não fossem esses problemas, o ritmo de corrida de Leclerc e também o ritmo de qualificação eram sim superiores ao ritmo de corrida e classificação de Max Verstappen. Ou seja, se não fossem esses problemas, a Ferrari iria vencer no GP de Barcelona, lembrando inclusive que ele não era tão sinuoso quanto o próprio GP de Mônaco que vai acontecer nesse fim de semana. E analisando isso tudo, a gente percebe que é bem provável que a Red Bull realmente não seja a favorita para esse GP de Mônaco de Fórmula 1. Ainda mais quando a gente considera que o carro da Red Bull também não é dos melhores em questão de tração e no questão de torque de motor, já que eles, como eu já disse, acabaram aumentando aí, privilegiando a vantagem nas retas e em curvas de altíssima velocidade. E agora a gente precisa falar sobre a última equipe, que para mim é a favorita desse fim de semana, a equipe Ferrari. Na verdade, a Ferrari já tem um carro projetado para pistas mais sinuosas. Desde o início do ano, nós percebemos que o histórico da Ferrari é conseguir andar melhor em pistas com muitas curvas, principalmente quando são curvas de média e alta velocidade, mas com raios mais curtos.
Ou seja, em curvas onde a velocidade da pista é mais alta, mas com raios ali não tão longos como a Red Bull, onde os pilotos podem fazer, por exemplo, de pé embaixo, a Ferrari consegue ganhar por ter um carro com um conceito de pressão aerodinâmica alta. Consequentemente, os pilotos têm a oportunidade de fazer as curvas mais velozmente do que outros carros do grid da Fórmula 1. E não para por aí. Na verdade, além de ter essa característica de grande pressão aerodinâmica, o que teoricamente já levaria sim uma certa vantagem para Mônaco, que apesar de ter curvas de baixa velocidade, acaba realmente precisando de maior pressão aerodinâmica, justamente porque o vento não passa tão fortemente ali nesses aerofólios da Fórmula 1, acaba que nessa pista também o carro da Ferrari tem uma certa vantagem na questão de tração e torque. Para quem não sabe, a grande vantagem da Ferrari para esse ano de 2022 também está relacionada à forma como ela sai das curvas. Ela acaba aumentando aí, privilegiando essa área das saídas da curva na intenção de ganhar tempo. Por conta disso, ela criou alguns aerofólios diferenciados na zona ali na parte de freios do carro, nos tambores de freio e outras situações que aumentam aí a sua vantagem nas saídas de curva. E Mônaco é justamente uma pista para isso. As equipes que têm vantagem, que conseguem melhores saídas de curva, conseguem se sair muito bem lá em Mônaco. E é importante nós nos lembrarmos que, com toda certeza, um dos maiores sonhos do principal piloto da Ferrari atualmente, Charles Leclerc, é conseguir vencer em casa. E é justamente o caso. O Charles Leclerc é um piloto monegasco, conhece essa pista como a palma de sua mão, mas não é a pista que ele tem mais sorte no calendário. Na verdade, sempre tem muitas dificuldades em conseguir bons resultados lá no GP de Mônaco, acaba batendo com muita frequência e nunca conseguiu mesmo um primeiro lugar. Inclusive, algumas semanas atrás, acabou testando o carro ali de um dos ídolos da Fórmula 1, Niki Lauda, e bateu no guardrail, demonstrando justamente essa falta de sorte, já que a culpa não foi de Leclerc, mas sim de um disco de freio que havia quebrado logo antes da curva. Ou seja, nem para isso ele teve sorte. Vamos ver como vai ser nesse fim de semana, mas para mim, Charles Leclerc é o grande favorito para esse fim de semana de corrida. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha mesmo que Leclerc é o favorito ou você acredita que é Verstappen? Ou você apostaria até mesmo de uma forma mais arrojada em Lewis Hamilton e George Russell? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Como eu já disse, eu acredito que Leclerc vem sim para ser o grande favorito dentro de casa nesse final de semana. A Ferrari tem um carro preparado para saídas de curva, esse é o grande forte da equipe italiana. Ela deve vir com grande pressão aerodinâmica, o que deve também ajudar nesse sentido, e em questão da Red Bull, que deve ser apenas veloz nas retas, principalmente nas retas. É bem provável que o setor 1, 2 e 3 seja com Leclerc o mais rápido. A Mercedes também pode ter certa facilidade nesse GP se ela conseguir controlar novamente o porpoising, já que nesse momento, ainda assim, a gente vai ter uma corrida em clima mais frio, o que pode atrapalhar a questão do porpoising na Mercedes, mas ainda assim é bem provável que ela não sofra disso tudo por conta do que eu disse. A pista de Mônaco realmente tem zonas ali de baixíssima velocidade, é bem provável que não seja suficiente para gerar esse fenômeno. Lembrando, inclusive, que ele geralmente acontece após os 250 km por hora. Situação essa que acontece, mas pouquíssimas vezes no circuito de Mônaco. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se ela concorda ou não com a minha. Não deixe de comentar ela aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Isso é muito importante para que você não perca nenhum evento aqui do Hora do Piloto. E outra coisa, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha faz toda a diferença e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!